coração puro, como Davi pedia. E renova-me, Senhor. E Deus faz isso, irmãos, o tempo todo. Quando Ele nos salva, Ele continua trabalhando na gente, na santificação. Nós somos careca de ouvir dizer isso. Agora, isso funciona nas nossas vidas? Por que é que eu insisto tanto nisso, irmão? Porque eu não vou bajular ninguém dizendo que é crente, não. Quem vai dizer que é crente é o Espírito Santo mesmo. Lembra? Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. E como é que ele testifica? Pela minha obediência. Pelo meu zelo nas coisas de Deus. Pelo meu interesse em seguir no caminho do meu Senhor. Por quê? Não é na direção dele que eu estou indo? Ele não vem me buscar? Então não pode ser diferente. O salmista sabia disso, sabia que pisou na bola. E pede ao Senhor, cria em mim um coração puro, Senhor, renova-me. Ter sempre presente o quanto precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, mesmo que essa misericórdia se manifeste como juízo, para que a gente entenda que não está andando de acordo com a lei do Senhor que está sendo ensinada aqui na Escola Bíblica Dominical. Nos ajuda, Pai querido, nos ajuda. Nos abençoa, nossa igrejinha, para que o maior número de irmãos se interesse, sinta vontade, necessidade de vir aprender a lei do Senhor na escola, para pô-la em prática no dia a dia. É graça do Senhor que nós pedimos, graça do Senhor, porque o que está em questão é o louvor da Tua glória, Senhor. Por isso nós oramos em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém. Vamos, irmãos, sentar e abrir nossas Bíblias. Como eu disse, nós vamos falar sobre as Escrituras
e a pregação, a integridade da pregação. E vou dizer por quê, os irmãos sabem, eu já falei sobre esse assunto aqui, obviamente, porque é a Bíblia, não tem outro assunto para falar, tem que ser a Bíblia. Eu já falei sobre esse assunto aqui, mas é necessário que a gente lembre, até por causa das ocorrências, do que vai acontecendo no dia a dia, a gente vai vendo, meu Deus, tem que insistir nesse assunto. Como os apóstolos fizeram, como Jesus fez durante os 3 anos dele, como os profetas fizeram durante 400 anos com Israel. 2 Pedro, capítulo 1. A segunda carta, epístola de Pedro, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 3 até o 21 e comentar sobre esses versículos aqui. Acompanhem, irmãos. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembranças ou lembrados vocês acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Também assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profeta ou profecia foi dada por por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então isso aqui eu tenho dito para os irmãos durante os ensinos aqui, não existe profecia que não seja histórica. A profecia tem que ter história, ela tem que estar dentro do que a Bíblia conta, senão ela é falsa. Qualquer uma, seja quem for o profeta. Então, irmãos, em nossos dias, em que prevalece a teologia pentecostal, infelizmente está se alastrando de uma forma estrondosa. Eu tenho dito aos irmãos aqui, isso mexe com alguém, machuca alguém, mas não me interessa não. A heresia pentecostal causou um dano muito maior à igreja do que o catolicismo romano. Continua causando ainda um dano muito maior. A própria igreja católica entrou na heresia pentecostal. Então, irmãos,
Inclusive nas igrejas tradicionais, como a católica, que é a mais tradicional de todas. Hoje, igrejas tidas por tradicionais, destradicionalizadas. Hoje de manhã eu estive conversando com Daniel e Paulo, reunião do conselho, lembrando isso. Que coisa! Que igreja é essa? Nossa igreja presbiteriana? Presbiteriana de tal lugar, presbiteriana de tal lugar. Isso não é presbiteriana nada, só tem uma placa. E é comum ouvir pessoas dizerem: Deus falou ao meu coração, Deus me disse, Deus falou ao meu coração. Isso tem alguma base bíblica? Não, não tem. Essas tolices, repito, são fruto da teologia pentecostal, uma heresia, sob supostas revelações extra-bíblicas. São revelações, segundo eles, do Espírito Santo, mas não tem a Bíblia dizendo que vai haver isso, então não é. Em total desacordo com as Escrituras. Então, nesse mês que passou, os irmãos já disseram, os irmãos sabem, eu estive operado, passei 12 dias internado, e tanto lá no hospital, já disse, recebi visita de irmãos que cuidaram de mim lá, recebi visitas em casa, muitas mensagens, e como eu já disse, recebi uma visita de um irmão pentecostal, não é daqui, obviamente, da nossa igreja, esteve lá um tempo comigo, e esse homem me disse tanta coisa que Deus revelou para ele, tanta coisa que Deus falou. Deus mandou ele fazer isso, e ele fez. E, obviamente, quando ele me contou aquilo, ele estava arguindo crédito para ele, porque ele fez tudo aquilo que Deus mandou fazer isso, eu fiz, Deus mandou fazer isso, eu fiz isso aqui, eu fiz isso, Deus mandou, eu fiz, está lá, eu fiz, não sei o quê. Obviamente, ele estava se acreditando de tudo aquilo que Deus mandou ele fazer, e ele fez, e eu escutando. Eu ouvi tudo aquilo sem retrucar nada. Até porque eu sei, pela palavra, que não ia adiantar nada eu dizer para ele que a palavra não tem, isso aí não tem respaldo. Ele ia se aborrecer comigo, ia se embora de lá aborrecido e não ia adiantar nada, então pronto. Eu não falei nada, escutei tudo lá o tempo todo, vendo aquilo ali. Impressões subjetivas do camarada, com base em revelações, supostas revelações, em total desacordo com a palavra objetiva de Deus. Então não adiantava, eu sei que não adianta eu falar nada para aquele homem, ele tinha revelações mais fortes do que a palavra, então não adiantava eu falar nada da palavra. Daí, irmãos, o zelo pastoral, que nós vemos nesse caso aqui de Paulo não Pedro, falando aos irmãos a quem ele já havia pregado, certamente foi ele o pregador desses irmãos, e ele mostrando o seu zelo por esses irmãos. Olha, o que eu falei para você não é conversa fiada, não. O que eu falei, eu vivi. Já estou velhinho, perto de morrer, e continuo insistindo com vocês. E ainda depois de morrer, eu quero que vocês fiquem lembrados do que eu ensinei. Eu já disse para esses meninos aqui, que eu ensino lá dentro. Vocês ainda velhos, eu já morri há muito sei quanto tempo. Vocês quando forem velhos, convertidos ou não, vocês vão lembrar do que eu ensinei para vocês aqui. Como Deus disse para Israel, vocês saberão que houve um profeta na vida de vocês. Então, irmãos, que coisa impressionante. Nós vemos aqui o velhinho Pedro já, falando dos apóstolos, aqueles que tiveram relações pessoais com o Senhor Jesus, apresentam a palavra fundamentada em fatos, fundamentada em algo real, comprovável, a fim de que ninguém duvidasse do seu ensino. O único dos apóstolos que teve uma revelação mística, misteriosa, sem a presença pessoal do Senhor Jesus, foi Paulo. E assim mesmo era um conhecedor profundo da lei. Ele apenas identificou que aquele quem és tu, Senhor, era aquele que a lei prometia que ele não sabia, pois ele passou a saber. Foi Paulo. Tinha conhecimento da lei. Que como ele mesmo, Paulo, ensina, serviu de aio para nos levar a Cristo. Gálatas 3:24. Então ele sabia o que estava falando. Não ouvi dizer, não. Ele sabia o que estava falando. Pois bem, irmão, no texto que nós lemos, como em toda a segunda carta de Pedro, e também a cartinha de Judas, tem o mesmo teor dessa aqui, ninguém sabe quem copiou de quem. Tem estudiosos que dizem que provavelmente Judas copiou de Pedro, ou Pedro copiou de Judas, não interessa, eles estão dizendo aqui a verdade, né? Então nós vemos aqui o apóstolo ensinando aos irmãos com veemência
alertando-os contra os falsos mestres e seus falsos ensinos, mostrando-lhes as bases sólidas dos argumentos apostólicos. Pedro foi um apóstolo que conviveu com Jesus. João também diz, eu convivi com ele, eu toquei nele. Ele foi discípulo do Senhor Jesus. Ele usa a palavra profética daqueles que o antecederam. Ele está falando dos profetas do Velho Testamento. Como enviados de Deus para revelar Cristo. Como Paulo também diz, a lei serviu de aio. Nada de Deus falou ao meu coração coisa nenhuma. Deus me revelou coisa nenhuma. Eu estava lá, eu vi. Eu estava com ele. O que Deus falou ao apóstolo, ou falou pelos seus profetas do Velho Testamento que ele conhecia, ou falou pelo Senhor Jesus em pessoa. É isso que ele estava dizendo para esses camaradas. Eu insisto com vocês. Então, irmãos, vamos lembrar o texto que nós lemos que foi grande. Evidências. Para entender melhor, precisamos saber as circunstâncias dessa carta de Pedro. Como todas as cartas apostólicas, todas são todas mesmo. Esta é uma carta disciplinadora e discipuladora, em que o apóstolo exorta os irmãos à piedade, à santidade, à obediência à palavra que ele mesmo ensinou, a uma vida de santidade, tudo com base na Escritura. Não é conversa de eu estou dizendo para vocês fazer regra de igreja, coisa nenhuma não. É com base na Escritura. Rejeitando os falsos mestres, os falsos ensinos que infestaram a igreja desde o início. Nenhuma novidade. Sempre foi assim, sempre será assim. Então, como podemos ver desde o início da carta de Pedro aqui, após a sua apresentação logo no início, Pedro mostra aos irmãos que o poder para viver em santidade de vida é um dom de Deus. É no poder de Deus isso, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Através de quê? Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Conhecimento, irmãos, eu tenho que conhecer o meu Deus. Como é que eu sou crente e não tenho interesse nenhum em conhecer o Deus que me salvou? Como é que eu sou crente e não me esforço para fazer a vontade dele, não a minha? Como é que eu sou crente e sou totalmente apaixonado pelo mundo, que jaz no maligno? Pedro mostra aos irmãos que o poder para viver em santidade de vida é dom de Deus. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, glória e virtude de Deus, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas quem? Você pode usar virtudes, graças, promessas, tudo. Por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. É assim que um crente tem que viver. É isso que esse velho insiste aqui há 16 anos. Porque eu vejo a paixão pelas coisas do mundo e o descaso pela igreja, pelas coisas da igreja. Vem para a igreja de domingo e pronto, tá bom. E chegou atrasado e acabou essa conversa. Portanto, irmão, nada desse papo furado de Deus me falou. Deus falou no meu coração. A vida de pessoas salvas, regeneradas e conduzidas a Deus, pelo poder de Deus, pelo conhecimento completo, não pode ser diferente disso. À luz da sua palavra, não pode ser diferente disso. De acordo com as suas preciosas e muito grandes promessas que por elas vos torneis, para que por elas vos torneis participantes, co-participantes da natureza divina. Por causa de versículo como esse, tem aqueles pentecostais que começou nos Estados Unidos, dizendo que nós não somos deuses. Está aqui o homem dizendo, nós temos uma natureza, nós somos co-participantes, nós somos deuses também. Deuses menores, mas somos deuses. É com base em versículo tipo esse aqui. Livrando das corrupções, das paixões que há no mundo, tudo de conformidade com a Escritura.
Além disso, irmãos, segundo o presente ensino bíblico, até o modelo, o modo como devemos agir, as virtudes que devemos desenvolver, associadas à fé que recebemos do Senhor, são elencadas pelo apóstolo, como lemos no versículo 5, 7. Ele usa diferente, termo diferente, não está na mesma ordem de Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, 22, 23. Mas é mais ou menos a mesma coisa, irmãos. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência. O que é diligência? É cuidado, é com detalhe. Lembra quando a polícia vai fazer uma diligência na casa de um bandido, ele vai bater parede, forro, abre um piano, vai descer, para ver se não está cheio de maconha. É isso, é detalhe, ele vai ver detalhe. Diligentemente, eles vão fazer diligência lá, não sei onde. É isso. Vamos buscar o conhecimento de Deus com diligência. Então buscai com diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, conhecimento. Conhecimento, sem conhecimento de Deus, nada feito. O conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio. Lembre-se, é um dos 9 elementos elencados por Paulo lá em Gálatas. Com o domínio próprio, a perseverança. Estou dizendo aqui, não está na mesma ordem, mas é mais ou menos a mesma coisa. Com a perseverança, a piedade. Que a piedade é viver de acordo com a palavra de Deus. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Lá em Gálatas, Paulo começa com amor. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade. Sai dizer, é a mesma coisa, mais ou menos. Gálatas 5, 22, 23. Então, essas são virtudes que precisam ser tomadas por aquele que foi salvo, por todo aquele que vive pela graça mediante a fé, conforme a Escritura. Nada de Deus falou ao meu coração, Deus me disse, Deus me revelou. Que conversa é essa? Na sequência, o apóstolo apresenta aos irmãos, aos quais ele escreveu, e a nós, porque essa palavra de Deus é eterna, qual a premissa, em que base esses irmãos deviam observar essas coisas todas, onde eles devem se firmar, para que possam desenvolver essa vida de santidade que o homem está dizendo aqui. Doutrina, irmãos. Doutrina, o pleno conhecimento do Senhor. Essa é a base, é assim que ele diz no versículo 8, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor. Não vem com papo furado de sou crente, mas não estudo a palavra de Deus, não estou interessado nisso. Não existe isso. No pleno conhecimento do Senhor Deus, de acordo com a revelação que Ele nos deu, a Escritura. Nada de Deus me disse, eu acho isso. Não, mas meu coração me diz. O que é que a Bíblia diz sobre o seu coração? Que ele é corrupto e enganoso. Presta atenção, irmãos, no que diz respeito à pregação do Evangelho. No que diz respeito ao ensinamento para uma vida de santidade que agrade a Deus. Toda e qualquer pregação, eu já disse para vocês tantas vezes aqui, bonita, toda e qualquer pregação com novidades, toda vem do anticristo. É sobre isso que Pedro bate forte nessa carta aqui, Judas também. Judas começa dizendo, olha, eu queria escrever para vocês sobre a salvação, mas ouvi falar o que está acontecendo aí entre vocês, então resolvi falar sobre isso. Essa nuvem sem chuva, que estão desencaminhando vocês aí. Então, irmãos, é sobre isso que Pedro bate. Novas revelações, mensagens psicologizadas para nos agradar. Todas elas visam minimizar ou esconder a vergonha da cruz, a gravidade dos nossos pecados. Eu quero um Deus só para me abençoar. Como o apóstolo escreve no versículo 9, aqueles a quem estas coisas não estão presentes, é cego. Lembra que Paulo diz também aos Coríntios, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Adiantava eu falar para o rapaz lá que me disse, Deus me disse, Deus mandou fazer? Não adianta. Ele só acredita naquilo que ele está dizendo. É cego, vendo só o que está perto, é esquecido da purificação dos seus pecados de outrora.
Nem lembra que é pecador? Zelo pastoral, irmão do velho pastor Pedro. Velho já zelando pela santidade daqueles irmãos, aos quais certamente foi ele que evangelizou, para que confirmem a sua vocação. Versículos 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele não está dizendo aqui, são vocês mesmos que conseguem a salvação de vocês. Não é isso, não. Ele está falando aqui de santidade, santificação. Nos versículos seguintes, 12 até o 15, ele fala da sua expectativa com a proximidade da morte. O velhinho aqui teve agora operado. Eu tenho dito para vocês, e vocês sabem disso, eu não tenho o menor medo da morte, não tenho qualquer rejeição à morte, mas nenhuma rejeição à morte. Eu sei o que é a morte. Então por que eu vou rejeitar? Eu não sei que é um decreto de Deus. Como é que eu vou rejeitar isso? Pode parecer que é mentira, pode psicólogo dizer que você está mentindo todo. Não. Eu sei o que é a morte. Então eu não tenho por que rejeitar a morte. Passei esse tempo no hospital e vendo aquela... E sempre me lembrando, digo, meu Deus. Pensando mais em Maguinha. E se eu morrer? Se eu morrer aqui... Eu tinha dito, eu cheguei até a dizer, Maguinha, olha, se eu morrer, você já sabe, procure Paulo, Daniel, Antonino, esse povo vai lhe orientar o que é que você tem que fazer. Eu dizia para ela, se eu morrer, procure Paulo, Daniel, Antonino, eles vão orientar você o que é que você tem que fazer. Correio de banco, procure o presbítero Pedro, que é meu irmão, camarada, sempre foi. Eu avisava ela, não tem problema nenhum não, Maguinha, se for, tá. Aí, para de falar besteira, de que besteira? Isso é coisa natural que eu estou falando, não tem besteira nenhuma aqui. Então, meus filhos, olhem só, de 12 a 15, por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmada, eu já ensinei isso para vocês. É isso que ele está dizendo. Eu já ensinei isso para vocês, estou insistindo, já ensinei, mas estou insistindo. E diz... Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, isso quer dizer, enquanto ainda estou vivo, o tabernáculo ele estava falando dele, do corpo dele. Despertar-vos com essas lembranças. Lembrando a vocês, o verbo lembrar pressupõe conhecimento prévio. Eu estou lembrando a vocês, é o que eu já ensinei. Senão, eu não estou lembrando, estou ensinando, é ensinamento novo. Então, eu estou lembrando a vocês. Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, estou perto de morrer. Traduzindo, como efetivamente o Senhor Jesus já me revelou. Então ele já sabia que estava perto de morrer, mandou essa carta para os irmãos. Olha que beleza, o irmão velhinho, Pedro já velhinho, perto de morrer, sabia disso. Irmãos, prestem atenção, olha o que eu ensinei para vocês aí. Eu não ensinei conversa caronchinha, não fábula, eu ensinei o que eu vi e ouvi do meu Senhor Jesus. Por isso, irmãos, é preciso a gente observar, Pedro não estava ensinando aqui nada de novo, não. Senão, o que ele e os outros apóstolos já haviam ensinado, com base no que eles sabiam, e não sabiam por ouvir dizer, não sabiam porque conviveram com o Senhor Jesus. Não com base, como ele diz aqui, em fábulas engenhosamente engendradas, como fazem os falsos mestres, mas com base no que eles viram, presenciaram e viveram ao lado do Senhor Jesus. Eu ouvi há poucos dias atrás um pastor nosso, acho que eu já disse para vocês aqui, eu acho que na aula, não sei, na televisão, pregar aqui em João Pessoa, dizendo, venham todos, eu tenho uma palavra poderosa para vocês. Meu Deus do céu, essa frase é do Malafaia. Isso não é frase de pastor presbiteriano, isso é frase de Malafaia. Eu tenho uma palavra poderosa para vocês. Mas que palavra poderosa o senhor não tem? Palavra que agrade o povo. Ele vai chamar o arrependimento? Duvido. Meu Deus, está complicado o negócio. Está complicado. Então, irmãos, é assim que Pedro diz, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente engendradas,
mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Pedro estava falando do monte da transfiguração, versículo 16, 17 aqui. Ele está falando do que ele viu e ouviu na presença do Senhor Jesus. Versículo 18. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. E ele sabia que isso tudo aconteceu em cumprimento da profecia. Estava lá em Deuteronômio. Moisés, mandarei um outro profeta semelhante a ti, do meio do povo. Ele não falará dele mesmo, ele falará o que eu mandei, a ele ouvireis. Era a promessa do Messias, dada a Moisés, esse outro profeta. Pois é. Pois ele disse, tanto no batismo de Jesus, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, como disse agora, de novo no Monte da Transfiguração, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Pronto. Ele repetiu a profecia. Por isso que Pedro diz, olha, é com base na profecia. Não é papo furado, não. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e 18. Então, exatamente para que ninguém possa pensar que aquela experiência do apóstolo foi algo simplesmente místico ou misterioso, ele viu aquilo, viu Moisés, viu Elias e tal. Como é que ele sabia que era Moisés e que era Elias? Eu não sei, porque ele não viu o retrato, não tinha na época. Mas ele identificou que era Moisés e que era Elias. Ele se apressa em afirmar que tudo aquilo aconteceu de acordo com a Escritura. Ele não inventou nada. Estava de acordo com a Escritura, confirmado pela palavra profética, pelo que fazemos bem em observar nas pregações que a gente ouvir. Está de acordo com a palavra? Ou esse homem leu um trecho e desandou aí em psicologia? E o apóstolo diz isso aqui. Temos assim, tanto mais confirmado a palavra profética. O que ele viu e ouviu foi a confirmação da palavra profética. Não existe profecia sem ser histórica. E fazeis bem em atendê-la. Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie a estrela da alva, nasça em vossos corações. Prestem atenção. É a palavra de Deus. É isso, irmãos. Nada de Deus me disse, Deus falou ao meu coração. Deus me revelou. Meu coração me disse, pastor, que o seu coração é corrupto. Eu já disse isso várias vezes, especialmente as irmãs adoram essa frase. Ah, pastor, meu coração está me dizendo que o seu coração é corrupto. O seu coração está lhe dizendo que tem base na Escritura? Não, então isso é falso. Isso é o anticristo, é demônio que está fazendo isso na irmã. Eu digo, vocês sabem que eu digo mesmo. Alguns dias uma irmã que não é da nossa igreja, eu sei quem é o pastor dela, eu sei qual é a igreja, tem ligado para a Maguinha, que quer conversar comigo. Eu digo, Maguinha, ela não tem pastor? Eu sei quem é o pastor dela. Não, mas ela está insistindo. Eu digo, então diga para ela, só ela marcar a hora, não tem problema não. Agora eu vou dizer para ela o que ela não vai querer ouvir. Eu já até sei o que é que ela vai querer ouvir, eu conheço. Eu vou dizer para ela o que ela não quer ouvir. Eu vou estar com a palavra de Deus na mão e vou dizer, olha aqui, minha irmã. Seu pastor não tem ensinado isso não? É quase certeza que ela vai sair aborrecida do encontro. Mas eu vou dizer para ela o que é que tem na palavra. Eu sei o que ela vai ouvir, mas sei mesmo. Eu sei qual é o problema que ela está vivendo. Então, irmãos, nada de Deus me disse, mesmo que o apóstolo tenha tido revelações misteriosas, e teve mesmo, essas revelações misteriosas foram confirmação do que estava na profecia, na lei de Deus, do que os profetas disseram. Ele está falando sobre um caso concreto. Interessante é que, mesmo revelações misteriosas, como aconteceu com ele e com Paulo, com os apóstolos em algumas situações, Pedro foi salvo por um anjo da prisão, abriu a porta da casa. Ele viu, então aconteceram coisas misteriosas. Sim, mas tem base na profecia, tem base em revelação de Deus. E ele diz isso. Nem mesmo a profecia é algo da cabeça do profeta, mas a revelação direta de Deus ao seu povo eleito. 20:21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular
elucidação. Não foi o cabo que inventou isso da cabeça dele, não. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vocês já viram algum profeta da Bíblia? Estou ensinando os profetas também a Ageu, não, em Zacarias. Só falta terminar Zacarias amanhã e depois Malaquias para terminar o Velho Testamento, os profetas. Aí vamos entrar na era intertestamentária para ver algumas coisas. Vocês já viram algum profeta, dos profetas de Deus, nos seus 400 anos de atuação? Vocês já viram eles interpretando alguma profecia anterior a ele, dizendo, isso vai ser isso, aquilo que o profeta tal disse, isso vai ser isso, vocês já viram? Não tem. Mas quando acontece, aí ele diz, olha, isso aqui, que nem Daniel disse no caso lá do rei Ciro. Olha, o profeta Jeremias disse que era 70 anos, então completou 70 anos. Pentecostes, Pedro disse, olha, isso que está acontecendo é o que Joel profetizou. Mas não tem o cara interpretando a profecia do outro antes dela conhecer. Não tem isso. Isso é arrogância do anticristo. Se Deus não revelou, então não é para ser revelado ainda. Quando acontecer, eu saberei. Não me interessa o futuro. Eu já sei o futuro que Deus me deu a conhecer o que é que vai acontecer e quando acontecer. Quando acontecer, eu saberei. O irmão já me pediu para ir pregar na igreja dele sobre grande tribulação e ensinar. Eu digo, para quê? Para que você quer saber isso? Não, porque os irmãos têm vontade de saber. De para quê? Eles não são crentes, não? Quando acontecer a grande tribulação, eles vão saber o que é. Pronto. Por que a gente vai tentar adivinhar o que é? O meu irmão me pediu para ir lá ensinar Apocalipse. Eu perguntei para ele, você já ensinou Gênesis? Você já ensinou a lei? Não. E tu quer saber o fim do mundo? Antes de saber o começo, tu quer saber o fim do mundo lá? Vou não. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. Aquela revelação mística de Pedro, que ele teve no Monte da Transfiguração e teve mesmo, tinha base na Escritura, não foi invenção de ninguém, não. Os profetas já anunciavam a chegada daquele profeta maior, daquele dia. E o próprio Moisés, que recebeu a profecia e deu a profecia do Senhor, estava lá. Pedro viu. Como é que ele sabia que era Moisés? Eu não sei, nem é da minha conta. E mais, o próprio Pedro também afirma que nem o profeta que falou, não foi da cabeça dele, não. Ele recebeu essa revelação. Por isso, irmãos queridos, à luz dessa palavra, prestem atenção ao que vocês veem e ouvem. Eu sei que vocês veem e ouvem direto pregações de besteira, aqueles quadrinhos, vídeo, não sei o quê, nas redes sociais. Atenção, meninos. Quem tem sua base de informações nas redes sociais é um tolo. Quem tem suas informações lastreadas ou alicerçadas, a sua única fonte de informações são as redes sociais, você é um tolo, totalmente tolo. Vai ler, vai estudar. A maior parte desse negócio de redes sociais é mentira, é falso, é invenção, não tem base nenhuma. O cara diz o que ele quer lá. Eu morro de tristeza quando Margarete vem bem, olha aqui isso aqui de Margarete, isso é besteira, Margarete, isso é besteira. Minhas irmãs que nasceram, cresceram junto comigo, aprenderam com meu pai a vida inteira. Porque não sei o quê. Eu digo, mas meu Deus do céu. Eu nem digo mais nada para os irmãos, porque tem 3 pastores, presbíteros, escambau. Eu digo, eu não vou mais nem dizer nada. Não adianta. E como é que esse povo não percebe que isso é tolice? Preste atenção, irmãos, os que você vê e ouvem e assimilam em tantas mensagens diárias. Seja na televisão, seja no smartphone, que é a principal instrumento hoje de ver mensagens adoidado o dia inteiro. Redes sociais. Lembrem isso, fora das Escrituras, não há revelação de Deus. Esse pastor que está pregando nas redes sociais ou na televisão, na igreja, ele é o seu pastor? Não, não é. Ele conhece a sua vida? Não, não conhece. Ele sabe a sua casa? Não, ele não sabe nada. Então como é que ele é seu pastor?
Como é que você acha que esse camarada é seu pastor? A pregação dele é clara, vai me agradar. Se for uma pregação bonita, eu gostei, que beleza essa pregação. Mas você sabe quem é esse cara? Não. Não sei só que ele é um pastor famoso. Ele sabe quem é você? Não sabe. Ele sabe os seus problemas na sua casa? Não. Ele sabe como é que você convive, marido e mulher, conjugalmente? Não sabe. Ele sabe como é que você convive com seus filhos? Não sabe. Então como é que ele vem ensinar o que para você? Ele vem lhe aconselhar como? Aconselhamento genérico? Serve para todo mundo isso aqui. Toninho não é médico, já deve ter ouvido muito de paciente. Não, porque eu vi na internet. Se eu fosse médico, meu amigo, eu era brabo, que nem sou, vocês sabem disso. Se eu fosse médico, um paciente viesse consultar comigo e viesse dizer que eu vi na internet, diga, então vá se consultar com a internet. Eu dizia na hora, você está fazendo o que aqui? Você está fazendo o que aqui? Se você já tem médico na internet, está fazendo o que aqui? Pode ir embora aqui. Se pagou, receba seu dinheiro lá com o atendente. Se assinou guia como é esse negócio? Plano de saúde, rasgue lá, vá-se embora daqui. Era só o que faltava. Eu quero vir se consultar comigo, eu que sei qual é o problema que ele estou vendo, estou fazendo a consulta. O cara vem dizer que viu na internet que... É brincadeira. Isso acontece direto. Antonino já deve ter ouvido isso várias vezes. O médico lá da internet não é seu médico. Ele não sabe o que é que você tem, ele está falando de forma genérica. Ele é até médico também. Mas em muitos casos, ele não sabe qual é o problema, ele está falando de forma genérica. Então, irmãos queridos, replicando o mesmo zelo do velho profeta Pedro, o velho profeta Juarez aqui, velho profeta Tonino aqui dessa nossa igreja também, graças a Deus, velho profeta Daniel, graças a Deus somos velhos, com muito deserto já, vencido no poder de Deus. Então nós exortamos os irmãos a rejeitar os falsos mestres e seus falsos ensinos. E apresentamos, como eu sempre digo aqui, o nosso clamor a Deus, para que Ele nos conceda graça de ter vontade de conhecer a sua vontade, pelo estudo da sua palavra objetiva, como a nossa regra de fé e prática. Mensagem do boletim. Reforma protestante, um dos esteios, digamos assim, era a Bíblia, a palavra de Deus, só a Escritura, somente a Escritura. É a nossa regra de fé e prática. Eu tenho dito para vocês isso aqui em quantas vezes. Isso é uma afirmação totalmente falsa, totalmente hipócrita. Como é que eu vou praticar uma regra que eu sequer conheço? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E você conhece a Bíblia? Não. Então como é que você vai praticar essa regra, se você não conhece? Eu até falei para vocês, eu não sei jogar beisebol, como é que eu vou jogar se eu não conheço a regra? Não sei. Então se eu vou cometer não sei quantas faltas o tempo todo lá, vou ser chamado a atenção, perder pontos, sei lá. Eu não conheço as regras. Como é que eu vou jogar isso? É por isso, não conhece a Bíblia e haja ouvir heresia e viver de forma herética, achando que está agradando a Deus. Nós clamamos a Deus, tem misericórdia, meu Senhor, conceda a sua graça, para que a nossa igrejinha pequena, não interessa o tamanho de igreja não, para que a sua igreja pequena queira a sua palavra de forma objetiva, como a nossa âncora, a nossa base. Eu sei o que eu estou dizendo, eu sei em quem tenho crido, como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Não é conversa que me contaram, como Pedro diz aqui, não é conversa da carochinha não. Conversa engendrada, como Paulo diz aos Coríntios, não é vã filosofia não. Não é como é aqueles que contam mentira como se fosse verdade. Sofisma, não é sofisma não. Sofisma, eu quero dizer uma coisa linda, eita, que coisa bacana. Sim, mas isso é verdade que ele disse? Não, não é. Mas parece ser, pois isso é sofisma. Advogados são doutores nisso, pastores são doutores nisso, em sofismas. Ele diz uma coisa linda, esses formadores de opinião, que coisa linda. Você vai botar em prática o que daquilo que ele disse? Nada. Absolutamente nada. Mas é bonito o que ele disse. Ah, é? Então que Deus nos conceda, irmãos,
Graça de que a gente realmente fique apegado à sua palavra como a nossa âncora, a nossa base. E não no subjetivismo exacerbado do tempo presente, cada vez mais exacerbado, a fim de que em obediência à palavra, à escritura, à profecia que é histórica, que está aqui nos dentro, nós vivamos em obediência ao nosso Senhor, para louvor da sua glória. Amém.